Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Café com Emergência de hoje e esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente do habitual. A gente vai iniciar um novo quadro por aqui que está sendo intitulado Café com Artigo, onde a gente vai trazer artigos científicos relevantes não só para o ambiente da emergência, como também para análise de comportamento, comunicação, liderança e muitas outras coisas que são importantes para quem é da área da saúde de um modo geral. Talvez alguns que estejam ouvindo agora saibam do meu gosto pessoal por estudar questões envolvendo neurociência e comportamento humano e as aplicações que a gente tem no dia a dia do profissional da saúde. Então hoje eu não vou trazer análise de dado, número, desfechos e afins. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é a espinha dorsal de qualquer hospital, mas que ironicamente é onde a gente mais tropeça: o trabalho em equipe na medicina. Se você é da emergência, da UTI, de qualquer área da saúde, você sabe que a vida de um paciente muitas vezes ela não depende só do nosso conhecimento individual, mas de quão bem a gente se conecta com os outros. A gente vai fazer uma discussão super reflexiva baseada em 3 artigos poderosíssimos da Lisa Rosenbaum que foram publicados no New England Journal of Medicine. A série ela é sobre cultura do individualismo e o que acontece quando o time falha. A minha missão aqui, então, talvez seja trazer mais perguntas do que respostas, mas vocês vão ver o quanto que vai ser importante a gente refletir sobre isso tudo, porque eu tenho certeza que você já deve ter vivido alguma situação semelhante às descritas pela autora. Então, bora lá? Iniciando, então, esse episódio, que vai ser a primeira parte dessa série de 3 artigos, o nosso ponto de partida é o artigo Divided We Fall, que traduzido quer dizer divididos nós caímos. Esse artigo, como eu disse anteriormente, ele foi publicado no New England Journal em fevereiro de 2019 e eu vou deixar o link dele na descrição do nosso vídeo. Ele é o artigo que abre a série sobre trabalho em equipe. E aí eu começo com uma pergunta para vocês. Quem nunca se viu num cenário cheio de opiniões, decisões urgentes e aquela dúvida: a gente está realmente trabalhando junto ou só lado a lado? Na medicina, especialmente na emergência, o trabalho em equipe ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas, paradoxalmente, apesar de tantas pessoas envolvidas, os erros de comunicação eles são as principais causas de eventos adversos. Nesse primeiro artigo, a autora ela começa contando 2 histórias que mostram o paradoxo da nossa profissão. A primeira história que ela conta é quando ela teve contato com uma equipe dita Shock Team, que foi num sábado à noite que ela testemunhou algo que foi marcante ali para ela, quando um grupo de médicos fizeram uma conferência entre eles para conversar sobre um paciente crítico, muito grave e que necessitava de algumas decisões urgentes. Os médicos eles tentavam juntar a história do paciente, quem era ele antes, sua condição piorou em um dia, em um mês, o suporte que a gente estava oferecendo tinha uma chance real de recuperação, o que o paciente gostaria se ele pudesse falar. E aí ela disse que ali, depois de quase uns 20 minutos, com decisões e contingências acertadas, a ligação terminou. E a primeira impressão dela foi: que interação espetacular. Só que ali naquele momento ela já percebeu o quão raro eram aquelas interações e que não deveriam ser. A segunda história que ela conta é de um caso que aconteceu logo na manhã seguinte daquela conferência. Foi um paciente com uma estenose aórtica crítica e um cálculo obstruindo o ducto biliar. E ela participou de uma cadeia de comunicação completamente diferente. Porque para remover o cálculo, o paciente precisaria de uma CPRE e provavelmente uma colestectomia. Só que para fazer esses procedimentos, exigiria anestesia geral. E isso já oferecia um risco potencialmente fatal ao paciente devido à sua condição cardíaca de base. Então era preciso decidir como que ia abordar esse cálculo, se deveria abordar a válvula antes, que maneira que ia fazer aquilo. Então foram se juntando os médicos especialistas, chegava o residente, conversava com o superior dele, que depois conversava com o chefe, no outro dia trocavam todos os assistentes, eram trazidos outro conjunto de opiniões. Todo mundo ali falava sobre o melhor cuidado ao paciente, mas em nenhum momento eles conversavam entre si. E aí depois dessas 2 histórias, ela faz o seguinte questionamento: por que, quando há tantas formas fáceis de comunicação, essa fragmentação do segundo cenário ela é mais comum do que essa abordagem fluida do primeiro? Quais são as barreiras para uma colaboração melhor que poderia aprimorar o cuidado? E agora a gente vai fazer um exercício de reflexão aqui. Pensa no seu dia a dia na emergência, na UTI, na enfermaria. O exemplo clássico é do paciente que é prioridade para um, mas não é para outro. Então você tem vários times consultando uns aos outros.
cada um esperando a opinião do próximo, subida e descida na cadeia hierárquica, múltiplas trocas, mas sem comunicação direta entre todos. Você já viveu algo semelhante no seu dia a dia? O desafio ele é gritante, especialmente em centros acadêmicos. E aí, avançando no artigo, a autora vai trazer o seguinte ponto para a gente. Embora a medicina ela possa oferecer mais do que nunca aos pacientes, a gente depende de um número crescente de pessoas para isso. Então, quando paramos para pensar ali no que seria o dia a dia dentro de um hospital, a gente tem os seguintes cenários. A enfermeira fala que a veia do paciente está com flebite e perdeu acesso. A assistente social entra com algumas preocupações sobre um idoso que está sofrendo abuso. O fisioterapeuta ele vai sugerir um método novo de reabilitação para o paciente. Aí o residente é chamado porque a radiologia pediu para pegar um acesso no membro superior direito para fazer uma tomografia com contraste. É tanta gente envolvida, tanto vai e vem de informação, não é surpresa que tenha falha na comunicação e que isso implique em eventos adversos. No meio desse turbilhão, quem é que realmente assume a responsabilidade total pelo paciente? Então, por mais óbvias que sejam essas deficiências, não é tão fácil assim de corrigi-las, especialmente quando se trata de múltiplos times que estão operando simultaneamente e da heterogeneidade dessas equipes. Mesmo para algo simples como uma tomografia, pedir o exame é diferente de fazer, de executar, que é diferente de interpretar o resultado e é diferente de comunicar. E talvez aí a gente reestruturar a medicina para melhorar essa questão de interdependência corre risco de a gente criar outro efeito, que cada correção gera outro problema. E aí no artigo a autora também expõe a ideia de outro professor, que é o Benjamin Jones, que é um estudioso do papel do trabalho em equipe, e ele mesmo reconheceu que os desafios do ambiente hospitalar eles são únicos. Ele fala aquilo que eu mencionei anteriormente, que um grande problema é o paciente que é prioritário para um médico e não é para outro. E aí a autora traz outra grande reflexão, que é esse modelo de medicina que sempre valorizou a produtividade individual em detrimento da produtividade do grupo. A gente foi treinado para ser esse expert individual. Você já parou para pensar nisso? E aí logo depois, avançando no artigo, a Lisa traz outro exemplo bem bacana, que é do desastre aéreo de Tenerife, lá em 1977. Nas Ilhas Canárias, um Boeing 747 ele colidiu com outro avião que estava taxiando na pista e 583 pessoas morreram. Apesar de que naquele dia, na ocasião, tinha uma névoa, um clima meio incomum, a análise sugeriu que a falha fundamental daquele acidente foi de comunicação e trabalho em equipe. E aí depois desse acidente foi criado na aviação o CRM, que não é o CRM que a gente conhece, é o Crew Resource Management, que é um treinamento de equipe que move a cultura do individualismo para a responsabilidade compartilhada, usando checklists, debriefings, simulações para oferecer cada vez mais segurança e eficiência. Depois disso, lá nos anos 2000 mais ou menos, eles perceberam o sucesso que poderia existir nessa abordagem e eles tentaram empregar para reduzir erros médicos, especialmente nas áreas críticas. E aí a autora até cita um exemplo de um hospital lá de Boston que utiliza o CRM na obstetrícia desde que um incidente aconteceu com uma paciente que estava internada para indução de parto, aí ela teve um natimorto, precisou fazer uma esterectomia urgente depois de ruptura uterina e evoluiu com CIVD, SARA, ficou 18 dias na UTI. Depois que eles fizeram uma análise criteriosa desse caso, as complicações elas foram atribuídas em partes a falhas de comunicação. E desde então, naquela instituição, a incorporação desses sistemas do CRM, eles tornaram-se obrigatórios. E essa implementação desses debriefings multidisciplinares, periódicos, permitiram discutir cada paciente da unidade e criar uma cultura de segurança e melhorar a dinâmica interpessoal. Não é só sobre a gente saber o nome do outro, mas a gente dá permissão e oportunidade para as pessoas falarem. Continuando falando sobre a aviação, a autora ela traz outro ponto interessante, que ela diz que a principal lição que a gente tem que tirar não está no conteúdo do CRM, mas em como ele foi desenvolvido, que foi uma extensa análise multidisciplinar dos fatores que influenciaram o desempenho em equipe. E aí ela conta de outro exemplo, também da aviação, que é quando a NASA patrocinou uma simulação lá em 1979 com 18 tripulações aéreas que enfrentaram desafios durante um voo. Dessa análise eles puderam verificar o seguinte:
O desempenho entre as equipes era altamente variável, mas os times que mais trocavam informações performavam melhor do que os trocavam menos. Além disso, eles viram que os erros eles deviam-se mais a falhas de coordenação do que técnicas. E a gente sabe que na medicina, essa ciência do trabalho em equipe ainda está se desenvolvendo e a gente tem muitas particularidades da nossa profissão. Temos uma heterogeneidade das equipes, uma dificuldade de medir essas habilidades interpessoais e muitas vezes em cenários de extrema incerteza. Por último, e para a gente fechar a discussão desse primeiro artigo, a pergunta que ela faz é: o que faz uma equipe saudável? O que difere tanto daquele primeiro para o segundo exemplo lá do começo do artigo? Ela retorna então a esse exemplo do Shock Team e como aquela cena foi ilustrativa do que é um bom trabalho em equipe. E o primeiro ponto, segundo ela, foi a permissão para fazer pergunta, admitir incerteza e simplesmente dizer não sei. O segundo ponto foi um senso compartilhado de responsabilidade. Todos que estavam envolvidos naquele cuidado do paciente, eles responderam imediatamente, eles ouviram atentamente e eles se esforçaram em buscar o melhor resultado. Distribuir a responsabilidade, reconhecendo abertamente que o foco no ego individual vai enfraquecer a coesão do grupo e a clareza do propósito que surge quando o ego é deixado de lado, ele é notável quando a gente vai explorar essa questão de atrito entre colaboração e cultura. Se a gente não olhar para a nossa cultura, a gente continua dividido e o paciente é que acaba sofrendo com isso. A reflexão final que eu quero trazer aqui é a seguinte: embora muito desse sistema que a gente tem predominante hoje, ele seja moldado por fatores que estão fora do nosso controle, no que diz respeito a como a gente trabalha um com o outro, nós somos o sistema. Então a ciência ela pode nos ajudar a esclarecer alguns desafios na colaboração, mas outros exigem que nós façamos uma análise sincera de nós mesmos. Eu vejo que na medicina de um modo geral, mas especialmente na emergência, é um esporte em equipe. Cada membro da equipe, desde o médico assistente até o enfermeiro da triagem, o atendente de registro, eles vão desempenhar um papel fundamental na prestação de cuidado. E como a emergência ela é baseada em equipe, cada membro da equipe tem capacidade e responsabilidade de liderar. Então as equipes de alto desempenho, elas têm um propósito compartilhado. Não precisa ser nada complicado, pode ser algo simples. Então a gente está aqui para oferecer um atendimento especializado e humanizado a todos os pacientes que passarem por nossas portas. Quando as pessoas elas são empoderadas, elas assumem responsabilidades. E quando elas se sentem reconhecidas, elas permanecem comprometidas. O empoderamento e o reconhecimento juntos, eles vão criar uma cultura de orgulho e responsabilidade. Se você quer construir uma equipe forte, você tem que fazer as pessoas se sentirem importantes. E nesse caso, não é apenas com remuneração ou cargo, mas dando a elas responsabilidades. Eu não sei se vocês conhecem essa frase aqui, mas eu acho que casou muito bem para a gente fechar esse primeiro episódio. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Obrigado, pessoal. Não percam o segundo episódio que vai dar continuidade nessa série. Fiquem ligados aqui no Spotify, no YouTube e lá no nosso Instagram. Até a próxima.